Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer nessa aula dois exercícios. Eu acho que é mais interessante do que a gente continuar com a matéria, para dar tempo de vocês estudarem, né? E a gente fixar bastante esse conteúdo aí, que vai ser importante ao longo do curso. Então separei aqui dois exercícios, um mais simples e um mais complicadinho. Esse aqui vai ser o mais simples. Essa foi uma questão da Transpetro, lá em 2012. Vamos ler a questão aqui junto com vocês. Considere o circuito da figura com dois diodos ideais, entrada senoidal de Vs igual a 200 seno de 120 pt volts, com o nível médio da tensão em volts sobre o resistor de carga RL. Esse RL não tem nada a ver com indutor não, né? Só o nome da carga mesmo. E aí, então ele está querendo o valor médio da tensão, né? Apesar de a gente não ter entrado na parte de semicondutores, eu acho que vocês já conhecem o funcionamento do diodo, então a gente não vai ter problema nenhum, não vai ter perda nenhuma, né? Então, em uma primeira análise aqui, quando a tensão for positiva, né, quando a gente estiver no semiciclo positivo desse seno, o caminho da corrente vai ser pelo diodo D1. A gente vê que ele está diretamente polarizado e o D2 está reversamente polarizado, por isso que a corrente vai passar pelo D1. Esse cara vai estar em corte, né? Então esse aqui, ele não vai passar corrente, então a corrente vai sair por aqui, daqui ela vai dividir, vai passar nessa resistência e nessa resistência. Chegou nesse nó aqui, ela vai voltar para a fonte de novo. Ficou meio ruim de visualizar aqui, mas a gente vai redesenhar o circuito para ficar mais fácil de entender. Então, vamos analisar primeiro o semiciclo positivo. Então, quando Vs de T for positivo, a gente vai ter aqui o diodo D1, ele vai conduzir, e o diodo D2 vai estar em corte. Então, se a gente fosse desenhar o circuito, ele ficaria assim, passando por esse resistor, voltando aqui para a fonte. Então, se a gente fosse redesenhar esse circuito, para ficar mais fácil de entender, a gente poderia colocar a fonte aqui no meio, né? O sinal positivo para cima. Aí aqui à direita a gente vai ter a nossa carga RL. Embaixo aqui na fonte a gente vai ter o resistor R2. E na nossa esquerda a gente vai ter o R1. Certo? Se a gente quisesse calcular então a tensão VL aqui no tempo, que é a tensão que ele quer o valor médio, a gente colocaria VL de T. A gente pode fazer um divisor de tensão aqui. E para ficar um pouco mais rápido, a gente pode fazer esse divisor de tensão de cabeça. A gente pega um paralelo entre esses dois, que seria R1 paralelo com RL, dividido por R1 paralelo com RL mais R2. Tudo isso vezes a tensão Vs de T aplicada. Vamos resolver esse paralelo aqui separado, né? Vou chamar aqui de asterisco. Então, o paralelo aqui seria o produto pela soma, que é R1 produto RL, R1 soma RL, vezes aqui, ó, 1 sobre o produto pela soma, que é R1, desculpa, R1 vezes RL, pela soma R1 mais RL mais o R2. Resolvendo essa equação, fica R1 produto RL dividido por R1 mais RL multiplicado por, a gente pode colocar aqui R1 mais RL já de uma vez, e aqui colocar R1 vezes RL mais R2
que multiplica R1 mais RL, certo? Substituindo aqui os valores que a gente tem, a gente pode cortar aqui primeiramente, né? A gente pode cortar esse termo com esse termo. Então a gente vai ter o valor de R1, que é 100 ohms. Então a gente vai ter 100 vezes o RL, que também é 100 ohms, dividido por R1 vezes RL, que também, eu já vou colocar aqui 100 ao quadrado, mais o valor de R2, que é 50, vezes R1 mais RL. Então R1 é 100, RL é 100 também, então aqui dá 200. Se a gente fizer essa conta aqui, eu já fiz separadamente anteriormente, a gente vai ter que vai dar meio. Então esse cara vai dar meio. A gente voltar na expressão aqui, resolvendo, a gente vai ter que o VL, então, vai ser meio de VS. Se a gente for lá no enunciado, o VS é 200 seno de 120 π vezes T. Então, se ele é 200 por 2 vai dar 100. Vou escrever aqui 100 de uma vez. 100 seno de 120 π T. Só que isso aqui só vale para o semiciclo positivo, né? Então, vou colocar aqui de 0 para T, né? De 0 até o período, que eu não é necessário calcular aqui agora, período sobre 2. Isso aqui é semiciclo positivo, é circular. Agora a gente tem que analisar quando o VS é negativo, né? Então, quando VS de T é menor que zero, a nossa topologia de circuito vai mudar um pouco. Vou copiar essa figura. Então, quando estiver no semiciclo positivo, a nossa corrente vai passar por aqui. Chegou nesse ponto, ela vai passar pelo D2, né? O nosso D1 vai estar reversamente polarizado, ele não vai conduzir. Então aqui não tem caminho, a corrente vai passar por aqui novamente, vai se unir com essa corrente aqui e vai voltar aqui por essa fonte. Então o nosso D1 vai estar em corte, eu vou escrever isso. Nessa condição, o D1 ele vai estar em corte e o D2 conduz. A gente assumiu aqui que eles eram ideais, então a gente vai ter queda de tensão nenhuma. Se a gente reescrever esse circuito aqui mais facilmente para a gente ver, a gente pode colocar a nossa fonte aqui, ó. A gente alterou, né? Na verdade esse círculo é negativo, então esse lado aqui vai estar positivo. Então esse cara aqui vai estar positivo. Aqui a gente vai ter o nosso resistor R2. Aqui o nosso resistor RL. E aqui na parte de trás da fonte, onde está o sinal negativo, vai estar conectado o R1. Só para deixar claro aqui, né? Nesse caso aqui a fonte está negativa, então esses sinais aqui já não valem mais, né? Então aqui vai estar positivo e aqui vai estar negativo na nossa fonte. Só para ficar claro, não ter nenhum ruído na nossa comunicação. Então aqui a gente, mais uma vez, a gente acha aqui o VL, né? Na nossa fonte. Então VL, a gente pode fazer a mesma ideia, né? Aplicar um divisor de tensão aqui. Vai ser a tensão do paralelo desses dois, né? Ou seja, vai ser R2 paralelo com RL pela soma R2 paralelo com RL mais o resistor R1 vezes aqui o VS de T aplicado. Vamos resolver então esse paralelo aqui no asterisco. Eu vou colocar aqui para ficar melhor.
Vamos resolver o asterisco aqui. Então aqui a gente tem o produto, que é R2, vezes RL sobre R2 mais RL. E aqui fica 1 sobre R2 RL, R2 mais RL, mais aqui R1. Se a gente resolver isso, vai ficar R2 RL dividido por R2 mais RL. E aqui vai ficar R2 mais RL sobre R2 vezes RL, que multiplica, não, que soma, né? R1, R2 mais RL. Se a gente substituir os valores que a gente tem, né? O R2 ele vale 50, o RL vale 100. Ah, esqueci de cortar, então corta esse cara com esse cara. Que vai dar o R2 50 vezes o RL, que é 100, mais o R1, que é 100, o R2 mais o RL, vai dar 50 mais 100, 150. Eu já resolvi isso previamente, a gente vai ter aqui 1/4. Então, se a gente escrever o nosso VL, a gente vai ter que VL de T vai ser 1/4 de VS de T. Se a gente lembrar lá, o nosso VS é 200, né? Então aqui a gente fica com 50. Então, VL de T é igual a 50 seno 120, né? 120 π vezes T. Isso aqui para T entre T sobre 2 e T. Só que só tem um porém, pessoal. Nesse período aqui, né, de T sobre 2 e T, o nosso seno fica negativo, né? Então a gente tem que acrescentar artificialmente aqui um seno para a nossa tensão sempre ficar positiva, né? Vamos esclarecer isso um pouco mais. Aqui tem um sinal de negativo, então. Por quê? A nossa tensão, tanto no semicírculo positivo quanto no semicírculo negativo, ela vai estar positiva na nossa fonte, né? Então, se a gente fosse desenhar aqui, desculpa aqui, então a gente teria, para a nossa fonte, eu vou fazer a nossa fonte aqui de vermelho. Para a nossa fonte, a gente teria aqui, hora semicírculo positivo, hora negativo, desenhar maior. Em azul, o nosso VL, esse aqui é o VS, tá? VS aplicado. Em azul aqui o nosso VL. Então, ora esse nosso VL ele vai ser um semicírculo positivo, como a gente havia calculado, 100, né? E depois 50. Então ele vai ficar uma coisa mais ou menos assim, né? Vai ficar 100 e depois vai ficar 50, um pouquinho menor. Então esse aqui é 100, embaixo aqui 50, mas de forma geral ele vai ser sempre positivo. Para esse cara ficar positivo, a gente tem que colocar esse menos aqui na frente. E para a gente calcular, agora vamos finalmente calcular o valor médio, né? Então aqui o valor médio. O valor médio a gente só usar aquela equação que a gente já conhece, né? Que é 1 sobre o período, integral de 0 até o período do nosso VL de T dt. Aqui eu vou fazer uma jogadinha para ficar mais fácil de calcular. Ao invés de usar períodos em segundos, eu vou usar período em ângulo, né? Então aqui eu posso usar 1 sobre 2π, para ficar mais fácil, de 0 até
2π de VL de θ, aqui vai ser em função de θ, dθ, né? Então, esse VL aqui ele tem duas partes, vamos dividi-las em duas partes, né? Então, a gente teria 1 sobre 2π, nosso período vai ser integral de 0 até π, o nosso seno vai ser 100. Então, 100 seno de θ dθ. O menos que a gente achou, vou colocar ele em vermelho aqui, menos integral de π até 2π de 50 seno de θ dθ. E aqui a gente fecha o nosso parênteses. A integral do seno é menos cosseno, eu vou colocar aqui, ó. É 1 sobre 2π, integral do seno menos cosseno. Então ela ficou 100 multiplicado por menos 1 cosseno aqui de 0 até π. Vou repetir o menos ali, integral do seno é cosseno, menos cosseno, então ficou mais aqui, mais 50, né? Já multipliquei aqui por menos cosseno de θ de π até 2π, fechou. De novo, 1 sobre 2π menos 100, né? Vamos lá, cosseno de π menos cosseno de 0, mais, né, o 50 cosseno de 2π menos cosseno de π. Cuidado aqui para não errar nenhuma conta, né? E vamos continuar. Vou continuar por aqui para a gente não perder. Então, o cosseno de π ele vai ser menos 1. O cosseno de 0 é igual a 1. O cosseno de 2π é igual a 1. E o cosseno de π é igual a menos 1. Então, essa conta toda fica 1 sobre 2π menos 1. Menos 1, menos 2, né? Menos 2, o menos aqui a gente vai cortar, vai ficar 2. Então aqui vai ficar 200. Então, essa primeira parcela aqui a gente ficou 200. Mais 50 vezes 1 menos 1, aqui dá 2. Então ficou 2 vezes 50, 100. Mais 100. Isso aqui dá 300 sobre 2π, ou 150 sobre π volts. Então, para fechar, nosso valor médio da nossa tensão vai ser 150 sobre π volts. Então, esse é o primeiro exercício. A gente vai resolver bem tranquilinho. É isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês.